Salvador Jesus Cristo. Amém. Só um minutinho, irmãos, eu vou fazer a leitura da palavra. Eu já peço para os irmãos estar sentando. Primeiramente, quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade, né? E também agradecer ao pastor Edevaldo, porque nós sabemos que são ovelhas a quem é a responsabilidade dele, né? Então tem que ter uma responsabilidade muito grande de confiar na gente, assim, para a gente estar trazendo uma palavra, né? Nós sabemos que no final de tudo mesmo as ovelhas são de Jesus Cristo, né? Que é o bom pastor. Mas o pastor Edevaldo tem sido hoje dessa igreja, então eu quero agradecer a ele também por essa oportunidade, porque está confiando, amém? E eu tenho um texto da palavra de Deus aqui para os irmãos. O pastor me mandou um e-mail ontem para me estar trazendo uma palavra. E eu fui estudar e orar, né? Porque a palavra de Deus, a gente não pode falar do que é nosso, só do que é de Deus, né? E eu fiz um pequeno esboço aqui, isso aqui. Só para a gente estar fazendo porque eu, logo quando o pastor falou, eu fui orar a Deus e o Espírito Santo de Deus já invocou meu coração para me falar sobre a verdade, né? Falar a verdade sobre a verdade. Eu falei, mas o que significa falar sobre a verdade? Como eu assim, tenho um grau de escolaridade muito pouco, quarta série primária, eu fui para o dicionário agora buscar o significado dessa palavra. E eu achei 3 pontos aqui, que o primeiro fala conformidade com o real, coisa verdadeira, princípio certo. Eu falei, meu Deus, mas para mim poder estar falando essa palavra aí, eu tenho que estar vivendo essa palavra, a verdade, né? E o Espírito Santo falou, então, mas para você falar a verdade, você vai ter que entrar em uma outra parte também, que nós sabemos que é o que quer combater a verdade, que é a mentira, né? E a mentira nós sabemos que lá em João, no livro de João, no capítulo 8, 44, a Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira, né? E os irmãos poderem tomar assento, pode abrir em João 8, 44, para ler esse texto, né? Que Jesus Cristo nos fala. Que o diabo é o pai da mentira. E eu, ao me deparar com essa palavra aí, eu peguei e fui orar a Deus mais uma vez, e Deus falou, o Espírito Santo falou no meu coração, você vai falar com pessoas que vão precisar ouvir a verdade, e você vai falar com pessoas também que talvez esteja dentro da igreja, mas que talvez eles estão vivendo um pouco de mentira nas suas vidas. E eu falei, meu Deus, e eu lembro no meu estudo bíblico desse ano, eu estou no livro de Isaías, o profeta Isaías, eu achei uma parte lá que o profeta Isaías, ele falando com o rei Acaz ali, Deus chegou a pedir para o rei Acaz para ele pedir um sinal, né? Não sei nem o que ia acontecer ali, o que ia acontecer seria livrar, e o rei Acaz acabou endurecendo o coração e não pediu aquele sinal para Deus, né? Mas eu peguei e me atrevi nessa manhã, quando eu acordei de manhã para fazer o estudo, e falei, Senhor, se é realmente para me trazer essa palavra para a igreja, o Senhor me confirma com um sinal, né? E quando eu cheguei lá no meu serviço logo de carro, hoje, eu tinha comprado minhas máscaras, tinha acabado, e eu tinha comprado um pacote de máscara ontem e coloquei no banco da minha motinha. Só que às terça-feira eu costumo estar em consagração de jejum para vir para o culto, já coloquei isso no meu coração durante esse ano, e eu acabei de carro e esqueci as máscaras. Aí eu já quando eu estava do meu lado, eu falei, esqueci minhas máscaras, não dá para você arrumar uma máscara para mim, emprestada para mim, amanhã eu te derrubo. Ele falou, eu não tenho. Eu falei, tudo bem. Aí depois eu fiquei quieto no meu lugar lá e veio com a máscara. Aí eu peguei e já falei, está confirmada a palavra, porque ali primeiramente ele pregou uma mentira, né? Primeiramente ele pregou uma mentira para depois ele vir trazer a máscara. Então quer dizer, ele mentiu primeiro, falou que não tinha. Essa palavra não tem, ela soa muito aos corações da gente quando a gente às vezes é perguntado ou questionado em alguma questão. Então às vezes a gente, em vez de falar a verdade, a gente inventa. Eu já ouvi muito lá no Brasil, pessoas às vezes estão no telefonema, está ligando, e a gente está perto e a pessoa fala que eu não estou. E aí já é uma mentira, né? Você está perto e fala, pô, mas está aqui, está falando que não está. Então você vê como que o diabo é astuto, né? Como que o diabo é astuto nessa área. Então nós temos que tomar cuidado. Porque eu peguei esse texto aqui, eu fui meditar, e eu achei essa palavra, que a humanidade está dividida em 2 famílias. Os filhos de Deus e os filhos do diabo. Mas tem uma palavra para a igreja aqui. Porém, toda pessoa é filho do diabo até que se arrependa e se converta em filho de Deus. Então eu glorifico, porque se você já se converteu, já se arrependeu, já se converteu em filho de Deus, então verdadeiramente você não é mais filho do diabo. Então se você não é mais filho do diabo, você tem que começar a viver a mentira que está aqui nessa palavra, amém?
também, está aqui no livro de Zacarias, que está no 8:16, que até lá no Antigo Testamento, né? Zacarias ele vem falando para a gente ficar atento. Aqui, eis as coisas que deveis fazer. Fala a verdade, cada um com o seu companheiro. Executai juízo, verdade, de paz nas vossas portas. Então, que nós possamos sempre estar falando a verdade para os nossos companheiros, independente da situação que nós nos encontrarmos. Eu sei que na igreja há os departamentos, há os lugares que as pessoas precisam cuidar, e muitas das vezes as pessoas prometem que vai ajudar, que vai auxiliar, e às vezes aquela pessoa que está afim do trabalho confia, e a pessoa acaba que na hora fala que não vai fazer. E isso é uma coisa que para a igreja fica muito a desejar, né? Para nós que verdadeiramente nós podemos falar, né, que somos da família de Deus, né? Que vivemos a verdade, que somos a verdade, que o próprio Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então, irmãos, que nós possamos nesses últimos tempos da igreja na terra, nós poder trilhar nesse caminho que é a verdade, sem tirar os olhos de Jesus Cristo, continuar caminhando pela fé, né? Porque Jesus Cristo ele também falou uma palavra muito linda, lá em Mateus, no livro de Mateus. Se os irmãos quiserem estar acompanhando, está em Mateus 5:37, no verso 37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Então, se Jesus Cristo está falando isso para nós falar sim, sim, não e não, então, independente da circunstância que estiver acontecendo nas nossas vidas, independente da situação que nós somos encurralados, impressionados para falar, se você não puder falar o sim, você fala o não. Porque não adianta você ficar no meio dele, entendeu? Se a pessoa fez uma pergunta para você responder, e você tem aquela resposta, e a resposta é uma resposta que é verdade, você fala a verdade. Se for, você fala que não pode falar, que você não quer falar, sabe por quê? Porque senão você vai acabar ocasionando uma mentira. E o diabo está pronto para acusar a gente a qualquer instante. Eu não posso abrir minha boca ali na fábrica para falar nada, muito porque eu já não entendo 100% de japonês, mas se ele perguntar uma coisa e eu não souber responder, eu fico quieto, porque se eu falar, ele vai falar eu sou, ele vai falar mentira. E aí eu vou falar o quê? Então o meu coração é age nesse dia, que eu estou buscando as coisas de Deus, estou procurando andar no caminho de Deus, falar as coisas certas. Então o meu testemunho diante dele tem que ser o sim, sim, o não e não. Então quando eu não posso falar, eu me calo. Entrego na mão do Espírito Santo de Deus, ele que é poderoso para abrir nosso entendimento, ele coloca a palavra na nossa boca na hora certa de falar, amém? Então que nós possamos andar em conformidade com a real palavra de Deus, porque o nosso Deus ele é verdadeiro. E aqui tem uma coisa, aqui, uma pergunta, né, para a gente estar fazendo aqui, para a igreja, porque nós somos da igreja, eu creio que nós não podemos esconder nada de ninguém. Então essa pergunta veio para mim primeiramente, porque o ouvido mais próximo que está aqui da minha boca é o meu, então eu ouço primeiro, para depois eu falar, entendeu? E aqui está escrito: você mudaria o modo de pensar se soubesse que todas as suas palavras e todos os seus pensamentos são examinados por Deus? Então é uma pergunta, né? Será que você mudaria? Porque às vezes a gente fala mesmo sem querer. E tem uma coisa que a gente costuma ouvir muito: a pessoa fala primeiro e depois fala é brincadeira. Não, eu falei brincando. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque a partir de quando a gente abrir a nossa boca, a gente já falou. O eu falei brincando não vai justificar diante de Deus. Vai justificar a primeira palavra que você falou. Se você mentiu, não adianta você falar, não, eu fiz uma brincadeira com você. Então que nós sejamos sinceros nessa área. Que o Espírito Santo de Deus possa falar no coração de vocês, porque eu de mim eu não tenho nada, mas eu estou procurando viver essa verdade na minha vida. E se eu não abrir minha boca para falar toda a vida que o Espírito Santo me conduzir para falar a verdade, eu vou estar enganando a mim mesmo. E o Deus que sonda os corações e os pensamentos, Ele sabe. Então, se a gente disser a verdade durante todo o tempo, vamos nos sentir menos pressionados a apoiar a nossa palavra e o juramento. Porque muitas vezes a gente quer jurar também, né? Eu juro, né? Eu juro. E às vezes a gente quer fazer promessa também, né? Isso é um engano do diabo. Então é melhor a gente pegar e falar a verdade, porque a gente não precisa estar falando para ninguém, não, eu juro que eu vou fazer isso, eu juro que eu vou fazer aquilo. Né? Abra a boca e fala a verdade, porque Jesus Cristo de Nazaré é a verdade. E quando você abrir a boca diante dessa palavra de Deus, aí você vai ver o poder que ela tem. Porque foi assim que ela falou com cada um de nós. Eu vejo que um dia a verdade de Jesus Cristo soou no nosso coração, lá na nossa mente, abriu o nosso entendimento e fez a gente correr para os pés dele. E falar: eu sou um miserável pecador e eu preciso da tua ajuda, porque isso não é verdade. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Então eu quero deixar algo aqui no final dessa mensagem dos irmãos assim: ao começar cada dia, peça que o amor de Deus o guie naquilo que você pensa e o que você fala. Porque quando você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, verdadeiramente, você vai abrir a boca para falar somente a verdade.
independente da situação, porque Jesus Cristo ele morreu falando a verdade. Muitos tentaram pegar ele, fazer pegadinha com ele, fazer cilada, armadilha para tentar pegar ele, mas não teve jeito. Jesus Cristo ele foi até o fim. E ele só falou a verdade, não teve nenhum. Não teve nenhum. Até quando ele chegou diante de Pilatos ali, ele falou: o que é a verdade? Então quer dizer, se a gente for pegar essa Bíblia aqui e abrir ela, eu abri só um pedacinho, só para procurar quantas palavras verdade tinha, só em um texto, deu 1888 palavras escritas de verdade aqui. E eu falei: meu Deus. Então nós não temos como fugir dessa verdade, dessa palavra, entendeu? Então que Jesus Cristo de Nazaré, através da sua infinita misericórdia e do seu Espírito Santo, continue abrindo nosso entendimento, para nem de brincadeira a gente falar, porque às vezes a gente faz uma brincadeira, até mesmo dentro da igreja, tem pessoas novas chegando, e a pessoa fala: mas esse cara não é cristão, por que ele está falando isso? Depois que você for falar para mim que é brincadeira, a pessoa já ouviu, e a pessoa está lá no mundo. Quem sabe a pessoa já está participando dessa outra família aqui, que é a família do diabo, e veio para cá, porque ela vai ouvir a verdade aqui, e ela vai ser transformada pelo poder do nome de Jesus Cristo. Porque é assim que eu creio. Cada um incrédulo que entra aqui nessas portas aí, quando ela ouve a palavra pregada aqui, o coração dela sai aqui tremendo. A mente sai toda cheia de curiosidade. E o Espírito Santo vai concluir a obra, porque a palavra de Deus não está vazia de maneira alguma. Eu creio em nome de Jesus Cristo. E assim, meu Deus, eu quero agradecer essa oportunidade, agradecer a vocês e dizer a vocês que eu não estou exortando ninguém aqui. Eu estou falando uma coisa que eu estou vivendo, e eu não posso falar uma coisa assim que eu não esteja vivendo. Por isso que eu falei, eu estou procurando melhorar na minha vida também. Eu estou procurando aprender cada dia mais. Esses dias, de manhã, domingo de manhã, eu liguei para minha irmã lá no Brasil. Ela é mais velha do que eu. E eu comecei a conversar com ela. E acabei que eu chamei, eu falei para ela, começou a escrever para mim. Eu peguei o iPad e falei para ela: põe no alto-falante para a gente poder falar junto, né? Começamos a falar. E ela começou a falar das coisas de Deus. Aí eu peguei e falei para ela: mas e aí, você está indo na igreja? Ela pegou e falou: não. Eu falei: por quê? Ela pegou e falou: é porque eu fui na igreja, numa igreja, fulano é assim na igreja, lá fora é assim, fulano é assim, lá fora é assim. Eu falei: mas isso, o que isso tem a ver com a tua salvação? Aí ela pegou e falou: ah, mas eu vou procurar. Eu falei para ela: quando você colocar os olhos em Jesus Cristo, pedir a misericórdia de Deus na tua vida, o Espírito Santo vai te guiar. Porque a única pessoa que tira outra pessoa de dentro da igreja para mudar para outro lugar, ou são as fofocas, as mentiras, ou então o Espírito Santo de Deus que tira porque aquele lugar não é para aquela pessoa e ele leva para outro lugar. Às vezes naquele outro lugar onde ele vai levar, aquele lugar está precisando daquela pessoa cheia do Espírito Santo de Deus para também dar instrução naquele lugar. Então o Espírito Santo ele leva mesmo. Agora, se é para permanecer olhando para as pessoas, para o dever das pessoas, você não vai parar em lugar nenhum. E ela pegou e depois ela justificou, porque vem a justificativa depois. Não, é porque eu não sou casada. Eu falei: nossa, já é avó, já tem mais velho que eu, não casou ainda. Mas você tem vontade de ir para a igreja? Eu falei: então casa, porque é pecado você casar não. Você casa, e se seu marido não quiser aceitar Jesus, você vai, aceita Jesus, e vai lá, aceita a tua documentação, e depois vai para o teu testemunho, você vai ganhar ele para Jesus Cristo. Mas não fica nessa vida não, de achar que não vai na igreja por isso, por aquilo, nem justificando diante de Deus. Porque nosso Deus é o justo juiz. E cada um de nós vamos prestar conta diante dele naquele dia. E a salvação é independente. Não adianta falar que eu vou pegar pela tua mão e falar: vem comigo, não, porque Deus ele vai chamar um por um. Então não adianta. Então nós temos que meditar sempre nessa palavra e testificar e olhar para esse versículo de João 8, 44 e saber que Jesus Cristo ele mesmo repreendeu aqueles homens que se diziam que era filho de Abraão. Ele falou: vocês têm que culpar o diabo, porque ele é o pai da mentira. Ele mentiu desde o início, ele vai continuar mentindo. Então que nós que somos filhos de Deus, que somos dessa família de Deus, possamos pegar essa palavra, independente de onde nós estivermos, a situação que nós tivermos, nós vamos pegar e falar sempre a verdade, independente na frente de quem nós estiver. Porque vai chegar um dia que a gente vai sofrer pressão também. Aqui nós estamos vivendo um evangelho lá, mas tem pessoas que estão sendo espremidas nos campos aí, presas, aprisionadas, mas elas vão falar na verdade, elas não estão mentindo não, porque se elas tivessem mentido, verdadeiramente elas já tinham até morrido, ou então já tinham saído de lá daquele lugar onde elas se encontram. Então nós vamos viver essa verdade que é o evangelho de Jesus Cristo, pedir a misericórdia de Deus todos os dias da nossa vida, e que o Espírito Santo de Deus nos ajude. E assim eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.